Olá pessoal, professor Oscar, mais uma vez aqui na Oscar Cursos, trabalhando no nosso projeto 3 em 30, está chegando, estamos preparados, você está se preparando cada dia mais aí, resolvendo as questões, enfrentando os temas, e é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós trabalharemos processo penal, certo? Sem perda de tempo, vamos para o nosso material. E a primeira questão que nós trabalharemos aqui é a respeito da prisão e da liberdade provisória e da prisão preventiva. Essa questão foi exigida no exame 27, no exame de ordem unificado, e, como eu sempre digo para vocês, processo penal, questões relacionadas às prisões cautelares, sempre tenham isso muito alinhado na cabeça. Porque sempre é exigido, é um tema recorrente, no dia a dia vocês veem quantos problemas. Essa semana nós tivemos um problema que está muito em alta, inclusive eu fiz uma live sobre isso, que é sobre a prisão do parlamentar Daniel Silveira. Então, veja, olha como é importante o tema. O próprio STF realizou uma prisão, né? Realizou não, na verdade, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o deputado Daniel Silveira foi preso, e uma decisão que gerou e tem gerado aí estranheza entre a comunidade jurídica, porque de fato passa de alguns limites exigidos em lei, tá certo? E nós vamos trabalhar isso aqui hoje. Então, eu recomendo que vocês sempre tratem de ler, de decorar os dispositivos, de estar ligado sempre nas súmulas, nas jurisprudências que mais têm sido exigidas a respeito, porque realmente é um tema muito importante. E é isso que eu trouxe para vocês aqui, tá certo? Nós faremos leitura agora da primeira questão. Após ser instaurado o inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, artigo 313 da Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Foi identificado que o autor dos fatos seria Carlos, que, em sua folha de antecedentes criminais, possuía 3 anotações referentes a condenações com trânsito em julgado pela prática da mesma infração penal, todas aptas a configurar reincidência quando da prática do delito ora investigado. Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi oferecida denúncia em face de Carlos pelo crime antes investigado. Diante da reincidência específica do denunciado, civilmente identificado, preste bem atenção nesses detalhes, civilmente identificado, foi requerida a decretação da prisão preventiva. Recebidos os autos, o juiz competente decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que essa circunstância faria com que todos os requisitos legais estivessem preenchidos. Ao ser intimada a decisão, o advogado de Carlos deverá requerer: letra A, a liberdade provisória dele, ainda que com a aplicação das medidas cautelares alternativas. Letra B, o relaxamento da prisão dele, tendo em vista que a prisão, em que pese ser legal, é desnecessária. Letra C, a revogação da prisão dele, tendo em vista que, em que pese ser legal, é desnecessária. E letra D, o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal. Bom, como eu sempre faço e sempre digo a vocês têm que conhecer a letra da lei, senão não tem como você ter sucesso com relação às questões, especialmente do exame de ordem, cujas questões normalmente são encontradas no texto de lei, tá certo? Então, é importante que vocês conheçam, e é isso que nós faremos agora, a leitura do dispositivo. Bom, primeiramente, que nós estamos aqui falando de uma prisão manifestamente ilegal. Por quê? Porque nós estamos falando de um crime punido com detenção, tá certo? Um crime punido com detenção. O que por si só já traz ali a figura da ilegalidade. Por quê?
a prisão preventiva ela só pode ser decretada por crimes puníveis com reclusão. Somente com reclusão. E aí, nós encontramos no artigo 5º, inciso 35, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, a disposição dizendo: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então nós já encontramos aqui um dispositivo constitucional dizendo que, havendo ilegalidade, será relaxada a prisão, tá certo? E aqui, detalhe, a Constituição não diferencia as espécies de prisão, tá certo? Seja ela prisão-pena, prisões cautelares, divididas em prisão preventiva, prisão temporária, enfim, a prisão em flagrante, né, que depois nós falaremos dela, teve alteração com a Lei 12.403 de 2011, mas veja, a prisão ilegal deve ser relaxada. Então já temos aqui um dispositivo constitucional. Agora nós faremos a leitura do que diz o artigo 313 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte: nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1º, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. É o caso? O enunciado já falou aqui. É o caso? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Pena máxima de 2 anos é ainda punido com detenção. Não, não é o caso, então. Então nós temos aqui que, de fato, não seria o caso já trazido no inciso 1º. Vamos para o inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, já não é. Porque o enunciado trouxe que se trata de crime culposo. Inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas, não é o caso. Não vamos nem continuar. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elemento suficiente para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se por outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção naquela informação que lhe foi devidamente identificado, civilmente identificado? Então não é o caso aqui também, né? Porque fala que será admitida quando houver dúvida sobre a identidade civil e o enunciado já diz que ele foi identificado. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia, que é um dispositivo que foi incluído pelo pacote anticrime, né? Então não é o caso também, porque o enunciado nem tratou disso. Então veja, não há nenhuma hipótese que se encaixe na decisão judicial, tá certo? Então vamos para o enunciado para avaliar as questões. Alternativa A, a liberdade provisória dele, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas. Não, não é liberdade provisória, nós já vimos, por conta do inciso 5º, artigo 5º, inciso 67 da CF, então não é liberdade provisória. Letra B, o relaxamento da prisão dele, ok, até aqui pode ser. Vírgula, tendo em vista que a prisão em que pese ser legal é desnecessária. Não, é relaxamento da prisão dele, só que não é o caso porque ela é legal. Ela não é legal, ela é ilegal, tá certo? Então não é a letra B. Letra C, a revogação da prisão dele, tendo em vista que em que pese ser legal é desnecessária. Não, nem é revogação e ela não é legal. Então, totalmente fora também. E letra D, o relaxamento da prisão dele, pois ela é ilegal. Sim, nós acabamos de verificar que a Constituição diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada, tá certo? E nós fizemos a leitura do artigo 313 do CPP e nós verificamos que, de fato,
não se coaduna com nenhuma das hipóteses autorizadoras, tá certo? Não é o caso. Então, letra D é a correta, espero que vocês anotem e, se puderem, como sempre, fazer as anotações das aplicações, dos comentários, das explicações a respeito do gabarito. Vamos para a próxima, que foi exigida no exame 26. Durante as investigações em um crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária do indiciado Jorge, tendo em vista que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações. Os autos são encaminhados ao Ministério Público, que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial, mas deixa de requerer expressamente, por conta própria, a decretação da temporária. Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão temporária pelo prazo de 10 dias, ressaltando que a lei admite a prorrogação do prazo de 5 dias por igual período. Fez o magistrado constar ainda que Jorge não poderia permanecer acautelado junto com os outros detentos que estavam presos em razão de preventivas decretadas. Considerando as informações narradas, o advogado de Jorge, ao ser constituído, deverá alegar que... Bom, vamos lá. Quero fazer a leitura aqui com vocês da Lei 7.960 de 89, que trata a respeito da prisão temporária, que é uma espécie de prisão cautelar. Eu vou ler com vocês aqui, a partir do artigo 1º, que fala sobre as hipóteses de cabimento da prisão temporária. Inciso 1º. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aqui vai trazer o rol dos crimes. Lembrando que, segundo a doutrina, é rol taxativo. Tratamos aqui de rol taxativo, ou seja, não tem como flexibilizar. Tem que estar o crime elencado aqui nos dispositivos, nos incisos que nós faremos a leitura agora. A. Homicídio doloso. B. Sequestro ou cárcere privado. C. Roubo. D. Extorsão. E. Extorsão mediante sequestro. F. Estupro e sua combinação com o artigo 223, que é uma outra modalidade de crime sexual. Atentado violento ao pudor, rapto violento e sua combinação com o artigo 223, caput, parágrafo único. Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. E a linha I, quadrilha ou bando, artigo 288. Veja, olha só como essa questão aqui exige que você saiba, inclusive, de questões que foram alteradas talvez antes de você estar estudando até na graduação, tá certo? Antigamente, o crime do artigo 288, que é tido como associação criminosa, antigamente era o crime de quadrilha ou bando, tá certo? Era uma outra quantidade, uma outra caracterização, houve alteração legislativa, e hoje o crime de quadrilha ou bando, ele alterou para associação criminosa, mas a lei de 89 não adequou essa alteração. Ou seja, a associação criminosa, que é o crime do enunciado, está no rol dos crimes que autorizam a prisão temporária? Sim, está, porque lá está falando, inclusive, artigo 288. E hoje o artigo 288 trata de associação criminosa, mas foi uma alteração da figura da quadrilha ou bando. Ou seja, apesar da lei de 89 não ter alterado o texto expressamente, é o mesmo artigo, é o mesmo crime. Então, sim, está no rol dos crimes que autorizam a decretação da temporária, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. O prazo fixado para a prisão de Jorge é ilegal?
Vamos verificar da lei também. Veja, a prisão temporária, ela deve ser decretada para facilitar as investigações. Então, o prazo, ele é fixado em lei, também não pode ser flexibilizado. Também não pode ser flexibilizado. Então, vejam bem, se não tratarmos aqui de crimes hediondos, o prazo legal é de 5 dias, podendo ser, fundamentadamente, prorrogado por igual período. E o que o juiz aqui fez no caso do enunciado? Ele falou, bom, como a lei fala para decretar por 5 dias, se for o caso, pode prorrogar por mais 5, o que totalizaria 10 dias, já vou decretar por 10 dias direto, tá bom? Pode fazer isso? Não pode. Isso caracteriza ilegalidade da prisão. Não pode. Por quê? Porque com 5 dias ele pode ter a sua prisão relaxada, ele pode ter, a autoridade policial, por exemplo, pode não requerer a sua prorrogação, porque o que gostaria de colher durante a investigação já foi colhido, tá certo? Então, não pode. Então, aqui nós já temos de pronto a letra A como a alternativa correta, sim. É a letra A, o prazo fixado para a prisão temporária de Jorge é ilegal. Letra B, a decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais é ilegal. Não, não é ilegal porque a própria lei manda que quem é preso na prisão temporária não fique junto com quem é preso na prisão preventiva, tá certo? Por quê? Porque a prisão temporária tem prazo fixado, determinado, prazo máximo, e a prisão temporária, ela persiste, ela subsiste enquanto houverem os motivos, enquanto estiverem presentes os motivos que autorizaram a sua decretação, tá certo? Letra C. A prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação criminosa não está prevista no rol dos crimes hediondos e nem naqueles que admitem decretação nessa espécie. Acabamos de ler que pode sim, porque antes chamava quadrilha ou banda, mas ao mesmo artigo 288, certo? E letra D, a decretação da prisão foi ilegal pelo fato de ter sido decretada de ofício, já que não houve requerimento do Ministério Público. Não está correta. Por quê? Porque o Ministério Público pode pedir, mas o que o juiz não pode na prisão temporária é agir de ofício. Oscar, mas se o Ministério Público não pediu, ele não agiu de ofício? Não, porque o delegado pediu. O juiz não pode decretar a temporária. Falei preventiva, eu errei. Desculpe. O juiz não pode decretar a temporária de ofício sem ninguém provocar. Ao contrário da preventiva, que ele pode. Nesse caso, houve provocação do delegado. Então, mesmo o Ministério Público não tendo feito o requerimento, supre. Tá certo? Então, o juiz não agiu de ofício, a letra D está incorreta. Nosso gabarito é letra A. Tá certo? O juiz errou ao fixar o prazo de 10 dias, direto. Ele não poderia fazer isso. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Espero que vocês compartilhem com os amigos, que vocês sigam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @OscarCursos, e também que você se inscreva no nosso canal da Oscar Cursos no YouTube, compartilhe com os amigos, dá um like lá para eu saber que você está gostando dos vídeos e também ativa as notificações para você receber os vídeos novos que estamos postando. Lembrando que teremos novidades em breve, aulão de véspera ainda para esse exame e um curso de segunda fase que você vai gostar muito, beleza? Porque eu sei que você vai para a segunda fase e vai dar tudo certo, beleza? Boa sorte, fica com Deus, até mais.